Tá, então vamos lá. Percebam, passando agora do sistema digestório, que nós já falamos um pouquinho sobre, agora a gente vai falar sobre o sistema respiratório, tá? Como eu disse na última aula, particularmente eu gosto mais de sistema respiratório do que do sistema digestório, que eu acho uma coisa mais elegante, talvez. Mas, enfim, antes de começar, como sempre fazemos antes das aulas, vamos pedir a Deus para que esteja conosco, para que nos conduza, para que nos ajude a fazer desse tempo um tempo de oração, um tempo de trabalho, um trabalho de esforço, de dedicação, mas também um trabalho de amor. Fazer tudo por amor a Deus, né? Que acima de tudo é quem nos guia, é tudo aquilo que nós precisamos e muito mais do que nós precisamos, né? E compreender que a nossa ignorância, a nossa fraqueza, para que possamos adquirir o conhecimento que vem de Deus. Porque Deus é o princípio do conhecimento, né? Enfim, falamos sobre todo o sistema digestório. Falamos. Amém. Né? Então falamos sobre todo o sistema digestório. E a gente viu que uma coisa que a gente pode tirar do sistema digestório e do estudo do corpo humano como um todo é que tudo tem uma ligação muito intrínseca, sabe? Tudo se relaciona, tudo se interliga de maneira muito eficaz, de maneira muito perfeita. E com o sistema respiratório vai ser o mesmo estilo, a mesma coisa. Eu vou ler uma parte de introdução, mas não se fixem muito a isso, tá? É, como eu disse, uma parte de introdução ao tema, não necessariamente o tema em si. Veja, a sobrevivência dos seres vivos depende da obtenção de energia, certo? Eu só sobrevivo porque eu obtenho energia. A qual está presente, por exemplo, em alimentos, como nós vimos no sistema digestório, para você conseguir absorver os nutrientes e tudo certinho. E é liberada a partir de reações químicas muito complexas. Poxa, nós vimos, né? Bile. Poxa, cara, é todo um esquema muito longo, muito demorado, muito complexo. Até a recepção, da recepção até a evacuação do alimento, são inúmeros esquemas que vão se chegando, sabe? Meu pai acabou de chegar no trabalho. E nos seres aeróbicos, ou seja, nos seres que possuem uma respiração por oxigênio, né? Esses processos envolvem o oxigênio, como eu acabei de dizer, que é captado por meio da respiração celular. Então, você vai respirar, a célula vai obter esse oxigênio, certo? Então, a sua respiração, ela vem de uma substância celular. Nossa, tem a minha sombra aqui, né? Agora que eu percebi. E aí, a partir dessa célula, você consegue respirar e manter a sua saúde, certo? O seu bem-estar e a sua sobrevivência. Para isso, eles contam com um conjunto de órgãos que possibilitam a captação, a filtragem e a separação das moléculas de oxigênio. Porque não é só absorver, você tem que saber para onde você vai levar esse oxigênio, como você vai levar esse oxigênio, como você vai filtrar, o que você tem que filtrar, o que você não deve filtrar, porque no oxigênio também possui impurezas, por exemplo. Então, tudo isso deve ser bem pensado, deve ser bem organizado. Bem como, por exemplo, a distribuição dela nas células sanguíneas, porque se a gente for olhar para o nosso sangue, também possui oxigênio no sangue, tá? Que as transportam a todos os órgãos, contribuindo para a extração da energia contida nos alimentos ingeridos. Então, quando você come um alimento, você tira as substâncias dali, tira nutrientes dali e consegue ah, distribuí-los para todo o organismo. Esse grupo de estruturas funcionais é conhecido justamente como sistema respiratório. É o sistema que vai fazer toda essa distribuição, essa captação, a filtração, a distribuição dessas células oxigenadas, digamos assim, pelo organismo, essas células de oxigênio pelo organismo. Além da respiração celular, que ocorre no interior das células e envolve reações químicas, identificou-se entre os seres vivos quatro tipos de respiração externa, fora do organismo, né? Em que as trocas gasosas são realizadas diretamente entre as estruturas respiratórias e o próprio ambiente em si. Não necessariamente só dentro só em estruturas internas, mas também em estruturas externas. Você tem a respiração cutânea, que é por difusão direta, a respiração traqueal, que é por meio de uma rede de tubos, a respiração branquial, que é pelas brânquias, no meio aquático, a respiração pulmonar, que é pelos pulmões em ambientes terrestres.
Eu vou fazer, só no caso da professora pedir, eu vou fazer um panorama geral sobre cada uma das respirações, dos tipos de respirações. Acho difícil ela pedir, então se você quiser pular essa parte, não há problema algum. Mas eu vou fazer esse panorama só para quem tiver a curiosidade e quiser se aprofundar mais no estudo, ter o conhecimento dessas partes que são importantes para o estudo aprofundado da questão do sistema respiratório. Tá. Então, respiração cutânea. É um processo típico dos seres vivos que não apresentam órgãos respiratórios. Então, são seres que não possuem esses órgãos para fazer essa captação, filtração, distribuição, bem como dos que usam a respiração cutânea indireta para complementar a sua respiração pulmonar. Em todos eles, a recepção do oxigênio ocorre por difusão simples, através da superfície da pele do animal. Então, o animal para e pela superfície do animal ele consegue absorver o oxigênio e fazer a sua respiração. Por isso, a respiração cutânea também é chamada de difusão direta. Então, o ser vivo para, consegue absorver o seu oxigênio por meio da superfície, por meio da própria pele dele. Esse é um processo passivo, sem um gasto de energia, no qual as moléculas de oxigênio da atmosfera se deslocam naturalmente de uma região mais concentrada, que é o ambiente, onde há mais oxigênio, para uma região menos concentrada, que é dentro do organismo, que não possui tanto oxigênio quanto fora. Né? O processo de osmose é mais ou menos isso. Né? Processo de equilíbrio. O sistema sempre tende ao equilíbrio. Que é o que a gente viu na química, por exemplo, equilíbrio químico. Né? O sistema sempre tendendo ao equilíbrio ali das partes, etc. Respiração traqueal, né? É uma modalidade respiratória utilizada pelos artrópodes, que a gente já estudou sobre isso na biologia, os quais apresentam um conjunto de tubos e canais ramificados, que são as traqueias, daí vem o nome, que transportam o oxigênio coletado às células através de pequenas aberturas, que são chamadas os espiráculos. Alguns insetos movimentam a musculatura abdominal para impulsionar tal sistema. Então, eles utilizam da musculatura abdominal, utilizam da musculatura do próprio corpo para promover o sistema respiratório. Nesse caso, o transporte não é realizado pela corrente sanguínea, então o sangue não vai ter ligação direta no processo respiratório. Os aracnídeos, por sua vez, realizam a respiração filotraqueal, caracterizada pela, pela atuação de uma estrutura chamada filotraqueia, que é um pulmão formado por lâminas, pela qual circula a hemolinfa. E penúltima, a respiração branquial, a gente viu, né, formada por brânquios, é de um meio aquático, é de um meio especificamente da água, aquático. Né? É um processo respiratório correspondente aos seres aquáticos, como eu disse, que precisam remover o oxigênio diretamente da água com o auxílio de um sistema de filtros. Então, eles vão filtrar o oxigênio da água, que existe na água, para dentro do próprio corpo. Tá? Então, as fendas branquiais, que são filamentos filtradores de oxigênio, são ricamente vascularizados por causa disso. Porque eles precisam tirar da água o seu oxigênio, a sua respiração, para sobreviver. Por isso que o peixe, quando fica fora da água, não consegue sobreviver, porque as suas brânquias só funcionam na água. Elas só foram feitas para funcionar na água. Ele não consegue tirar oxigênio do meio ambiente, por exemplo. Ele só tira da própria água. Então eles absorvem o oxigênio e o transformam e o transferem para os vasos sanguíneos que os conduzem às células e assim conseguem fazer a respiração. A água do mar, por exemplo, entra pela boca e é transportada a esses mecanismos filtradores e os movimentos do próprio animal auxiliam nessa tarefa. Tá? Então, o próprio animal ele consegue fazer todo esse processo pela sua própria movimentação, pelo seu próprio mecanismo físico. Tá? Respiração pulmonar. Então, a respiração que é uma respiração humana, tá? É a respiração do ser humano. Só porque não saber, né? Não souber, nossa, inimigo do português agora, porque não souber, é a respiração do ser humano, que é o modelo característico dos répteis, que são terrestres e aquáticos, podem ser, né? Das aves, dos mamíferos, terrestres e aquáticos também, e nós estamos entre eles, e dos anfíbios adultos, que são seres que possuem pulmão, que possuem esse órgão pulmão. Um órgão que apresenta cavidades internas altamente vascularizadas, que são os epitélios pulmonares, e um sistema próprio de captação do oxigênio. Então, os próprios pulmões vão fazer essa captação do oxigênio por meio de todo um sistema de
de ações que vão fazer essa captação, filtração, distribuição, etc. E tudo isso presente no ar atmosférico, tudo isso presente no ambiente externo. As paredes pulmonares elas são úmidas devido à ação de glândulas secretoras, que vão mantê-las úmidas para que elas não se enrijeçam e não consigam fazer o bom transporte desse ar, desse oxigênio que entra pelo órgão. Bom, passamos por toda a parte introdutória, isso é a parte introdutória do sistema respiratório, e agora vamos entrar no sistema respiratório do ser humano, especificamente, que é a parte que vai cair na prova. Bom, o sistema respiratório humano, ele apresenta órgãos que, de novo, são especializados em 3 funções específicas. Captar o oxigênio, ou o ar. Eu vou usar ar, porque fica mais intuitivo. Separar o ar das impurezas, o oxigênio das impurezas e das purezas, digamos assim. E na distribuição desse oxigênio pelo corpo humano, pelo organismo. Ele é formado pelos seguintes órgãos. Você tem cavidades nasais, que é o nariz e tal. A boca, que também tem esse procedimento de respiração. A laringe, a faringe, a traqueia e os pulmões em si. Que estes últimos são constituídos de brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares são os últimos, tá? Só para quem não estiver muito familiarizado, tá? Então veja. Cavidades nasais. Então, cavidades nasais são 2 canais paralelos, são esses 2 canais aqui, que eles se estendem das narinas à faringe. Então, são canais por dentro, eles chegam até a faringe. Lembra lá que a gente estava falando da faringe? Separados por uma parede cartilaginosa, que é esse meio aqui do nariz, que recebe o nome de septo nasal. Nelas existem células sensoriais, que são responsáveis pelo olfato, por exemplo, conseguem perceber cheiro e etc. E produtoras de muco, por exemplo, os catarros e etc. são também produzidos aqui no nariz. Nessas cavidades, o ar atmosférico é umedecido e filtrado. Então você vai filtrar o ar atmosférico, ele vai produzir certas impurezas que são os catarros. São esqueci o nome, mas são essas impurezas aqui. Isso aqui são impurezas do ar. Essas sujeirinhas que ficam no nariz, a fim de que micro-organismos agressores respirados sejam removidos. Por isso, a respiração nasal ela é indispensável para o bom funcionamento das vias respiratórias, porque pela boca você não tem esse mecanismo de filtração, você não tem esse mecanismo de você respirar um ar puro ou impuro. Já pelo nariz, sim, você consegue diferenciar o ar puro de um ar impuro. E só entra o ar puro, o ar impuro fica, você consegue retirá-lo, tirar as impurezas. Né? Bom, a laringe, após as cavidades nasais, localiza-se na região do pescoço, mais ou menos aqui, a laringe, que é uma estrutura tubular cartilaginosa que recebe o ar que foi inspirado. Então você recebeu o ar, esse ar aqui vai ser recebido pela laringe. Nela existe a proeminência laríngea, popularmente conhecida como pomo de Adão. É essa parte aqui que você vê uma protuberância bem, bem presente aqui, né? É bem até estranha assim de mexer, a qual envolve a região das pregas vocais, das cordas vocais. Você consegue, isso aqui vai envolver justamente a parte da fala. Se você colocar o dedo aqui dentro, aqui em cima, você vai ver e falar, né? Você vai ver que tem uma vibração acontecendo, tem um som sendo gerado justamente aqui, porque aqui é onde geram as cordas vocais, tá? Que auxiliam na fala e protegem a região contra traumas. Nos homens, a proeminência laríngea, isso aqui é um detalhe, tá? Vai que cai na prova, não sei. Nos homens, a proeminência laríngea é mais desenvolvida e atua em conjunto com hormônios masculinos, como a testosterona, por exemplo. Por isso que a voz do homem é mais grossa, normalmente, né, que a voz feminina. Nas mulheres, ela é menos saliente, pois está posicionada sobre um ângulo bem mais aberto, então isso permite ela ter uma voz mais aguda. Na entrada da laringe encontra-se a glote, que é uma região que conta com uma espécie de tampa cartilaginosa, e a epiglote, que a gente já sabe como funciona, que é como um mecanismo do tipo abre e fecha, que vai impedir, por exemplo,
que resíduos de alimentos entrem no sistema respiratório e causem engasgo, certo? Na parte interna estão as pregas vocais, que eu já falei um pouco sobre, que são estruturas capazes de originar som a partir da passagem e da vibração das moléculas de ar. Então, você só sai a fala porque as suas pregas vocais têm a capacidade de pegar o ar e vibrá-lo, vibrar as suas moléculas para que delas saia um som específico, com um timbre específico, com altura específica, intensidade específica. Isso já é uma questão da física, né? Interessante como as ciências se conversam. Elas se unem à boca, à língua e ao nariz para produzir, por meio de ações combinadas, a fala e os demais sons emitidos pela espécie humana. Então, quando você fala parmesão, você tem a fala da língua, a fala da boca e a fala do nariz. Todos combinados para uma fala apenas, que é parmesão. Faringe. Falamos sobre a laringe, falamos sobre primeiro cavidades nasais, depois laringe e agora faringe. A faringe é um órgão tubular músculo-membranoso associado tanto ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório. Lembra lá? Que a gente estava falando sobre o sistema digestório? Que a gente falou sobre a faringe, que é essa parte que vai fazer a recepção do alimento, vai lubrificá-lo para que ele possa ser empurrado ao esôfago? Exatamente isso. Ela é composta de três áreas bem distintas, que é a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe. A nasofaringe, situada logo atrás do nariz, contém quatro aberturas, duas para as tubas auditivas, aqui, né? E duas na região do nariz, aqui. A orofaringe, que é localizada logo após a nasofaringe, atrás da boca, mais ou menos. Ambas são separadas pelo palato mole, que evita que o alimento chegue à nasofaringe. E a laringofaringe, que é situada abaixo do pomo de Adão, aqui assim mais ou menos, e atrás da laringe. Então fica mais ou menos nessa região aqui. E ela abre-se na laringe e no esôfago. O esôfago fica mais ou menos nessa parte, tá? Então vai ficar no meio termo. A traqueia. A traqueia é basicamente um tubo reforçado por anéis cartilaginosos localizados abaixo da proeminência laríngea. Então, essa parte aqui vai ficar abaixo. A traqueia é mais ou menos essa parte aqui, na região do pescoço. Ela permanece aberta constantemente, permitindo a passagem de ar. Ela nunca vai se fechar. Se você fechar a traqueia, você morre. Essa é a ideia. Os brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um. Na parte central do tórax, nessa parte aqui do tórax, do peito, a traqueia ela se divide em certos tubos curtos, reforçados por anéis de cartilagem. São os brônquios. Estes, brônquios, por sua vez, ramificam-se em tubos cada vez mais finos, que são os bronquíolos, tá? Por isso, bronquíolo significa bronco pequeno, formando uma árvore altamente ramificada de respiração, tá? De mecanismos respiratórios. Na extremidade de cada bronquíolo estão os alvéolos pulmonares. E aí os alvéolos pulmonares eles são pequenos sacos com paredes finíssimas compostas de células achatadas. Tais bolsas são revestidas por grandes quantidades de capilares sanguíneos, que esse fato ele viabiliza, por exemplo, a ocorrência de trocas gasosas nessas estruturas. O gás, basicamente, como é que vai funcionar? O gás carbônico, que é presente no sangue, passa para o interior dos alvéolos e o oxigênio que é contido no ar, que foi passado para o interior dos alvéolos, passa do interior dos alvéolos para o sangue. Esse processo de passagem dessa substância é chamado justamente de hematose, certo? Aí agora tem os pulmões. Bom, sobre os pulmões, esses pulmões eles são órgãos esponjosos duplos que envolvem os brônquios e os bronquíolos. Lembra que eles ficam um de cada lado do tórax? O pulmão ele fica mais ou menos nessa parte aqui do corpo humano, tá? Ele é bem grande, justamente porque ele pega as extremidades do tórax, certo? Eles são aderidos a uma caixa torácica e revestidos por duas membranas, que são as pleuras pulmonares, né? A mais interna encontra-se aderida à superfície de cada pulmão e a mais externa à caixa torácica. Entre elas, encontra-se o chamado líquido interpleural, que promove a tensão necessária para que ambas se mantenham unidas. É como se o pulmão tivesse esse líquido
e uma deslizasse sobre a outra, para que o movimento respiratório se mantivesse perfeito, sabe? Para que o movimento respiratório não fique num sentido só, mas que esse líquido ele vai fazer essa pluralização do movimento. É uma coisa meio difícil de entender, mas isso a gente só consegue respirar por causa disso, porque esse líquido vai fazer essa movimentação e vai gerar movimentações respiratórias. Quando há o acúmulo desse líquido no espaço interpleural, o indivíduo sofre um derrame pleural, que é cujos sintomas são tosse persistente, dor aguda no peito e falta de ar, por exemplo. Isso é o líquido interpleural. Ele é muito perfeito isso, cara, porque se fosse alguns graus abaixo, não haveria movimentos necessários. Se fosse alguns graus a mais, teriam derrames pleurais. Tudo no, sabe, no grau certo, no grau correto. É muito interessante isso. E para finalizar, eu acredito, a ideia de pulmão, a gente vai para ventilação pulmonar. Depois disso, tem a questão da hematose, tá? Tem as questões da carbohemoglobina, da né? Hemoglobina, da oxihemoglobina, da carboxiemoglobina, mas não sei se eu vou acabar falando sobre isso, porque pela revisão que eu fiz do simulado, acho que não vale tanto a pena, não é um assunto tão pautado. Acho que só uma leitura rápida já pode ajudar vocês, tá? Então não é um assunto tão importante assim. E eu vou me concentrar em hematose, anoxia e hipoxia. São esses três fenômenos, esses três movimentos que o pulmão realiza, o sistema respiratório, né? Sobre a ventilação pulmonar, esse é um fenômeno que é caracterizado por dois movimentos respiratórios, que é a inspiração, meio óbvio, tá? Primeiro você inspira o ar, e a expiração, que é quando você solta. Então, primeiro o ar atmosférico entra nas suas cavidades nasais, e depois esse ar sai com a liberação de CO2, que é produzido pelo seu organismo. Esse processo envolve, por exemplo, o funcionamento de músculos intercostais, que são aqui assim, sabe? Se ligam e agem em conjunto com o diafragma. Então, toda essa parte aqui do teu corpo vai se mover. É um diafragma, essa parte de trás, tudo isso vai se mover junto para que a respiração aconteça da melhor maneira possível, com a maior potência possível, para que você consiga respirar da melhor forma possível. A frequência da ventilação pulmonar, você pode respirar ofegantemente ou pode respirar tranquilamente. Ela depende de comandos químicos sanguíneos. Então, são comandos químicos do teu próprio cérebro que vão fazer a, a regência, sabe? Indo já pro lado português, fazer a regência desses organismos. Existem dois centros respiratórios, ambos localizados no encéfalo, cérebro, que é o bulbo, que coordena a respiração e a expiração por meio de quimiorreceptores altamente, acredito que móveis, se eu não me engano, não sei que palavra é essa que eu escrevi, presentes nas artérias carótidas, que são aqui assim mais ou menos, os quais enviam mensagens indicando os níveis de gás carbônico, oxigênio no sangue, bem como o seu pH. Então, por exemplo, o bulbo vai falar assim, olha, tem que respirar mais, respirar melhor, respirar mais, porque está faltando oxigenação e tal. E a ponte, que vai influenciar a frequência e a profundidade da ventilação pulmonar, se ela vai ser forte, ou fraca, etc. Bom, passando ventilação pulmonar, três fenômenos que eu acho importantes de vocês captarem, tanto é que na revisão teve até uma questão só sobre um desses fenômenos, que foi o fenômeno da hematose, da hipoxia e da anoxia. O fenômeno da hematose é um processo que envolve trocas gasosas nos alvéolos pulmonares e assegura a oxigenação do sangue, rico em gás carbônico e conhecido como hematose. Isso é o processo da hematose. São trocas gasosas nos alvéolos pulmonares que promovem a oxigenação sanguínea com gás carbônico. É isso.
Isso é hematose. Se você quiser uma definição ainda melhor, você pode vir aqui um pouquinho antes e ver aqui, deixa eu ver, cadê? Aqui. É quando o gás carbônico presente no sangue, então, viram que gás carbônico, sangue, estão intrínsecos. Passa para o interior dos alvéolos, então os alvéolos, esse gás carbônico que está no sangue passa para os alvéolos pulmonares, e o oxigênio que é contido no ar inspirado, então, primeiro é um movimento interno, depois o ar que é inspirado passa para o interior dos alvéolos e para o sangue. É uma troca gasosa entre internamente o gás carbônico e externamente o oxigênio, que se ligam, fazem trocas gasosas nos alvéolos pulmonares. Bom, a ideia de anoxia ela é causada pela grande concentração de monóxido de carbono, tá? Isso é horrível. E ela causa a ausência justamente de oxigenação cerebral. O cérebro deixa de receber oxigenação porque o carbono começa a dominar todo o organismo. É até causa de morte em vários locais, de poluição, etc. E a hipoxia, que é a insuficiência de oxigênio no sangue arterial ou nos tecidos. De novo, ausência de oxigenação. Agora não mais no cérebro, mas sim nas artérias e nos tecidos. A gente vai saber o que é artéria logo mais. Em casos de disfunções cardíacas ou pulmonares, quadros de anemia severa ou durante a permanência em regiões de altitudes elevadas podem acarretar na hipoxia também. Então, qual é a diferença de anoxia e hipoxia? A anoxia é a ausência de oxigenação cerebral causada por monóxido de carbono, cerebral, ausência de oxigenação cerebral, e a hipoxia é a insuficiência de oxigênio, ou seja, a ausência de oxigenação sanguínea, seja nas artérias, seja nos tecidos, não no cérebro. E pode causar disfunções cardíacas ou pulmonares, anemia severa ou problemáticas relacionadas à própria inspiração e expiração do ar. Tá? E aí, finalizou. E aí a gente vai para o sistema cardiovascular, que é um pouco grande, mas é importante, tá? Bem importante para pegar alguns conceitos. Mas é basicamente isso. Espero que eu possa ter ajudado. Eu sei que os vídeos estão ficando um pouco longos, mas o contexto pede. Acredito que eu possa ter ajudado novamente. E rezo para que o Senhor possa conduzir os estudos de todos vocês, para que vocês possam estar sempre sob a proteção dele e que façam desse momento um momento muito proveitoso, muito fértil, muito fecundo, para que vocês possam se sair bem nas provas e fazer tudo certinho, né? Ter um excelente desempenho, tá? Fiquem com Deus, tenham excelentes estudos, que Deus os abençoe sempre. Até mais.